No ano de 2011, mais precisamente no dia 11/11 de 2011, foi escolhido as 7 maravilhas do mundo. Então, isso gerou uma confusão, né? Porque algumas pessoas questionaram, peraí, mas e as 7 antigas maravilhas do mundo? Elas deixaram de existir? Não, né? As 7 antigas maravilhas do mundo continuam existindo, e uma instituição chamada de New Seven Wonder, no ano de 2007, essa instituição então resolveu promover a escolha das novas maravilhas do mundo moderno. Então, foi feito a partir de 2007 diversas inscrições envolvendo o planeta. Cerca de 440 belezas, maravilhas foram inscritas, e a partir daí começou-se uma seleção. De 440 passou para 77, 77 foi para 28, e em 11/11/2011 as cataratas do Iguaçu, no Brasil, na região sul do Brasil, né, foram selecionadas como uma das mais belas maravilhas do mundo, né? Então, quais eram as antigas 7 maravilhas do mundo, as 7 maravilhas do mundo antigo? Essas 7 maravilhas, elas apareceram numa lista de um poeta, né, grego, né, o chamado Antípatro. E lá ele dizia que as 7 maravilhas do mundo antigo eram obras feitas pelos humanos, né, obras edificadas, e uma delas era então na planície de Gizé, no Egito, as pirâmides do Egito. Lembrando que são cerca de 80 pirâmides que existem naquela região, e não são todas as pirâmides que são as maravilhas. Das 3 maiores, de Quéops, Quéfren e Miquerino, só a de Quéops que é uma das maravilhas do mundo, né? Seguidas aí pelos jardins suspensos da Babilônia, pela estátua de Zeus, né? pelo templo de Diana, pelo mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rhodes, e também, por último, e a 7ª, vai ser então aí o Farol de Alexandria. Dessas 7 maravilhas do mundo antigo, só as pirâmides que estão ainda de pé. Os demais são restos das construções antigas, belíssimas, né? Então, essa instituição New Seven Wonder, ela tentou promover no mundo inteiro que as pessoas pudessem então escolher quais seriam as 7 novas maravilhas do mundo. E os critérios para escolher foram critérios bastante curiosos, né? Foi então por telefone, pela internet, né? Mas no Brasil, por exemplo, quantas pessoas utilizam a internet? Vamos dar uma olhadinha aqui em um site para ver no Brasil quantas pessoas utilizam a internet. Se a gente então olhar para esse site aqui do Ibope, né, segundo informações da fonte do Ibope Nielsen Online, no Brasil em 2009, 2010 e 2011, né? Em 2009, 64 milhões e 800 mil brasileiros utilizavam a internet. Em 2010, 73 milhões de brasileiros, e em 2011, 77 milhões de brasileiros utilizam então a internet, né? A votação da New Seven Wonder começou em 2007, então era menos de 64 milhões de brasileiros que utilizavam a internet. Então tá, dentro desse universo, né, dentro desse universo de pessoas que utilizam a internet, no Brasil, nós temos 191 milhões de brasileiros, né? Os dados do censo de 2010 diziam 190 milhões e 700 mil. Nós temos então 191 milhões de brasileiros, 77 milhões é um número expressivo. Mas isso no Brasil. Quantas pessoas possuem internet no mundo, né? Quais foram os critérios para se fazer essa escolha?
quantas pessoas podiam votar, quantas pessoas votaram em vezes sucessivas, né? Além disso, também tinha telefone, as pessoas podiam votar por telefone. Quantas pessoas no mundo têm telefone? Então, a escolha das 7 maravilhas do mundo foi muito curiosa. Por quê? Porque ela tem a intenção de promover os lugares, de achar questões turísticas, de que as pessoas possam perceber as maravilhas que existem no seu lugar, e não só perceber as maravilhas, mas também preservar essas maravilhas, né? Então, ela não tem uma votação rígida. As pessoas podiam votar várias vezes, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a população da China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se cada um desses caras votarem 2 vezes, pronto, já ganham a eleição. Então, foi uma votação mais popular, foi uma votação interessante na tentativa das pessoas perceberem as suas maravilhas e preservarem ela. Vamos conhecer então sobre a região do Brasil, das Cataratas do Iguaçu. Que rio é esse? Onde é que ele nasce? Ele corre para onde? É uma região belíssima e importantíssima, e para isso nós vamos utilizar então justamente o Google. Vamos então utilizar alguns mapas e vamos então conhecer não somente os mapas da região, saber a época da formação das Cataratas do Iguaçu, dessa região, mas também vamos fazer um passeio lá para ver então e conhecer um pouco mais sobre as cataratas. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui então. Nós temos aqui o Brasil. Vamos nos aproximar um pouco mais aqui, ó, né? Então nós vamos dar uma olhadinha no nosso mapa do Brasil aqui, né? É nessa região central do Brasil, que é nessa região, nessa porção central do Brasil aqui, ó, né? Atingindo então outros países como Argentina, Paraguai, Uruguai, que vai estar uma região chamada de Bacia Geológica do Paraná. Então vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Ok, você observa aqui no mapa que nós temos então, aqui nós temos então o mapa do Brasil, esse grande país gigantesco aqui, né? Um litoral gigantesco, 9.200 quilômetros de litoral, se pegarmos todas as curvinhas que ele tem. Aqui no sul nós temos então aqui o Uruguai, nós temos aqui a Argentina, ela faz uma ponta aqui, encosta no Brasil, né? Aqui nós temos então o Paraguai, que são as nossas áreas de evidência dessa área geológica chamada de Bacia então Geológica do Paraná. Onde está o cursor aqui, nós temos um rasgo nessa área aqui. É aqui que vai estar então o principal rio dessa bacia, que também é a bacia hidrográfica do Rio Paraná. E é para essa região aqui, para essa área central, que vai correr então o rio Iguaçu, e vai ter Foz do Iguaçu, as cataratas do rio Iguaçu, né? Então essa região central aqui, ela foi formada durante a evolução das nossas eras geológicas. Por exemplo, no passado, aqui nós temos uma imagem que é uma representação, né, do nosso planeta no passado, e existia aqui um supercontinente chamado de Pangeia. Aqui nós temos então a América do Sul, e aqui nós temos o continente africano, e com o passar do tempo eles foram se separando, né? Então nós temos a evolução das eras geológicas, a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica, que é a mais recente. Então aqui nós temos o continente africano, o continente sul-americano, eles estão num processo de separação cada vez maior, né? E aí então aqui vai formar então o início do Oceano Atlântico até na Mesozoica. Então ele começa a fazer uma separação cada vez maior, chegando então até o processo atual, onde aqui nós temos então todo o nosso continente americano, o continente africano, o continente asiático, né? Aqui embaixo nós temos então as partes continentais sul, a Antártica, e aqui nós temos então a Oceania, onde está a Austrália. Então essas aqui são as questões da evolução do planeta, das diferentes eras geológicas, e a região em questão onde está as Cataratas do Iguaçu, ela teve um desenvolvimento, uma evolução a partir dessas eras, durante essas eras geológicas.